Olá, engenheiros e engenheiras da Anhanguera. Vamos então agora na seção 2.1 ao Faça Valer a Pena lá da página 83. Direto ao ponto. Lembrando todos vocês aí que a foto em alta definição da lousa encontra-se lá no link na descrição aí abaixo, que fica lá no Google Drive. É interessante vocês imprimirem talvez, ou pelo menos baixarem essas fotos, porque elas encontram-se numa definição melhor do que aqui apenas no vídeo. É interessante. Vamos lá. O primeiro exercício fala que uma pessoa está sentada em um carro e esse carro está em repouso. E quando o carro acelera para frente, ela sente suas costas comprimirem o banco no qual está sentada. Como isto se explica? Um corpo em repouso insiste em assim permanecer, assim como se ele estivesse em movimento, ele insistiria em permanecer em movimento. A isso chamamos de princípio da inércia, alternativa A, primeira lei de Newton, princípio da inércia. Segundo exercício. De acordo com as leis, é para completarmos essa frase. De acordo com as leis da mecânica newtoniana, se um corpo se movimenta com velocidade constante, ele está em velocidade constante, nem está acelerando, nem desacelerando. Ele está em equilíbrio e possui uma força resultante nula. Ele encontra-se em movimento uniforme, atuando sobre ele com aceleração igual a zero. É um movimento uniforme, aceleração igual a zero. Alternativa C. Exercício 3. O exercício 3 fala que um objeto circular de massa de 2 kg está submetido à ação de duas forças, como mostra a figura. Uma força em F1 igual a 3 newtons e uma força F2 igual a 5 newtons. A F1 coincide com o eixo X e a F2 está em ângulo de 53 graus com relação a X. Ele pergunta, de forma aproximada, a força resultante e a aceleração do objeto. De forma aproximada, nós vamos fazer uma solução onde não vamos considerar a força-peso. Vamos considerar apenas essas duas forças. A força-peso não. O exercício para por aí onde ele não considera a força-peso, ok? Que é essa parte da solução onde eu chamei de solução aproximada. Depois, nós vamos fazer uma solução completa considerando o peso em y, mas isso não faz parte do exercício. A resposta do exercício está aqui, combinado? Vamos lá. Não considerando o peso, nós temos que a força resultante em y, nesta direção, é igual a F2y, ou seja, a componente de F2 em y. E a componente F2 em y, o que é? Todo mundo já sabe, porque fizemos até em laboratório, hein? A componente F2 em y é igual a F2 vezes o seno de 53, a projeção dessa F2 aqui em y, que é igual a 5 vezes seno de 53. 5 por quê? Que é o próprio F2, é o valor de F2, que é igual a 5 vezes 0,799, seno de 53, 0,799, fazendo a continha na calculadora. Portanto, a força resultante em y nesta direção é igual a 3,993 newtons, que é aproximadamente igual a 4 newtons. Então, essa força F2 de 5 newtons, ela tem uma componente nessa direção para cima de 4 newtons. E na direção x, nós temos, como nosso referencial fala que y para cima, direção j, é positivo para cima e x será, no versor i, positivo para a direita. Então, se é positivo para a direita, eu tenho mais essa componente de força menos essa componente de força, porque esta aqui, rebatida em x, vai ocasionar, vai ter uma componente para a esquerda, contrário ao nosso referencial. Portanto, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, a força resultante em x
na direção x será F1, que já foi dado, menos F2 de x, ou seja, a componente da força F2 em x. A componente da força F2 em x, nós já sabemos que é o cosseno cateto adjacente de 53. Portanto, isso aqui vai ficar assim. A força resultante em x igual a 3, que é F1, menos F2 cosseno de 53. Essa aqui é a componente de F2 em x, que é igual a 3 menos 5 vezes 0,602. Feito lá o cosseno de 53, que é igual a 3 menos 3,009, que aproximadamente isso aqui é zero. Ou seja, essa componente está anulando esta, zero. A força resultante total é a força resultante em y mais a força resultante em x. Vamos corrigir aqui, ó. X. Vamos até deixar aqui diferente. Vamos deixar aqui de forma diferente para coincidir aqui em x em y, que é igual a 0 em x mais 4 newtons, que foi o resultado aqui que deu em y. Então, a força resultante total, global, atuando sobre esse círculo, essa esfera, é igual a 4J, porque está para cima, 4 em J, newtons. E a segunda coisa que ele pede é a aceleração. A aceleração, nós vamos ter que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, 4, que é a força resultante, acabamos aqui de calcular, nós já temos ela, é igual a 2, foi dado do problema, que a massa desse círculo, dessa esfera é igual a 2. Vamos anotar aqui? Vamos anotar aqui, ó. A massa igual a 2 quilos. Isso foi dado no exercício. Portanto, 4 é igual, calculado aqui, é igual a 2, que é a massa, vezes a aceleração. Aceleração, passo o 2 para lá, no denominador, 4 dividido por 2, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado para cima. Não estamos considerando o peso, deu para cima. Ok, qual é a alternativa? Vamos ver aqui, 4 e 2 metros por segundo, ambas com direção vertical e sentido para cima. Alternativa A. Ok. Aqui terminou o exercício, forma aproximada, solução aproximada. Terminou o exercício. Vamos considerar então agora o peso. Vamos considerar o peso. Aqui é a nossa solução. Isso aqui parou o exercício aqui. Esse é o gabarito. Isso aqui nós estamos indo um pouco para frente por nossa conta. FRY é a única coisa que muda, porque o x não tem uma componente em peso. Em peso não tem componente. É zero no peso, em x, mas em y não. Então, a força F2, FR em y, não vai ser mais só F2y, e sim F2y menos o peso, que é igual a F2 seno de 53, que é o que nós já temos aqui, menos mg, porque peso é igual a mg. Substituindo tudo, 5 vezes 0,799, que é o seno de 53, menos 2 vezes 9,8. Por que é o menos? Porque está em y para baixo o peso. Então, contrário ao nosso referencial. Menos 2 vezes 9,8, que é igual a menos 15,6 newtons para baixo. Tem uma componente maior, então, para baixo devido ao peso. A força resultante sendo essa, nesse caso, substituindo na fórmula F igual a ma, fica menos 15,6 igual a 2 vezes A, mesma coisa que tínhamos feito aqui, porém agora, em vez de 4 só como resultante, sim 15,6 negativo. Portanto, a aceleração é igual a menos 15,6 dividido por 2, que é igual a menos 7,8 metros por segundo ao quadrado. Essa seria uma solução completa. Deixe de lado, é só para complementar vocês. Na verdade, o gabarito terminou aqui. E quem nos auxiliou? Vamos ver aqui.
Esta menina foi a quem nos auxiliou hoje, uma Sharp EL540 Solar de 1988. É uma máquina pequena, fina, portátil, bastante interessante e científica. Tomara que vocês tenham conseguido ver ela direitinho aí. Esta maquininha foi a que nos auxiliou nesses cálculos. Vamos ao próximo. Obrigado.